Então, a primeira coisa que eu fiz foi ir no Pinterest e selecionar as fotos que eu queria usar como referência. Eu queria primeiro fazer um close-up de um olho, mas aí eu decidi fazer vários close-ups de olhos e bocas, e eu escolhi essas imagens que eu achei bem diferentes. Depois eu levei todas as fotos pro PixArt, eu escolhi um fundo branco e eu fui treinando as sobreposições para descobrir as posições que eu queria a cada imagem. Usar o Pixel é bem fácil, para quem não usou, você vai basicamente ir naquela parte quadriculada que você vai escolher um fundo aleatório, eu prefiro branco, que a folha que eu vou usar é branca. E aí eu fui no Eu vou adicionar estar imagens, pintando já nesse tendo salvo sketchbook que essas eu comprei quatro na Daiso, imagens na várias galeria do meu pinturas que eu celular. já fiz aqui Eu no também já canal, tinha em mente que eu eu queria usei usar ele. tinta acrílica, porque é E bem as folhas dele pigmentada tem mais e ou dá pra menos construir camadas, e com 180 isso eu também já gramas, escolhi qual que é a bem gramatura certa do legal. papel que eu Eu preciso. consigo pintar guache, consigo pintar. Enfim, eu consigo pintar com giz pastel oleoso, eu consigo usar lápis de cor, grafite. Eu consigo usar quase tudo aqui nesse caderno, eu só não consigo usar aquarela, porque a aquarela é uma técnica molhada, então a folha para aquarela precisa ser bem mais grossa. E ele suporta bem, né, todos os médios menos a aquarela, só que na acrílica, quando eu uso muita água, eu corro risco de acabar rasgando a folha. Aqui um exemplo do que eu fiz com guache, aqui tenho mais com grafite. E quando você já começa sabendo exatamente a tinta que você quer usar e o papel que você precisa, já é boa parte do caminho andado, porque não corre risco de você escolher um papel que não é assim bom para o material que você vai usar, e também você já escolheu um material que tem a ver com as características do desenho. Quando eu vejo algo que é bem pigmentado, como aquelas imagens, eu prefiro usar a acrílica, porque a acrílica ele é mais pigmentado que a aquarela. E o guache, né, em alguns casos, eu tenho dificuldade para construir camada, porque o guache, mesmo seco, ele consegue ser reativado quando você coloca mais tinta guache em cima. Então, quando é um desenho que eu sei que eu preciso fazer várias camadas de tinta, né, sobrepostas, várias cores, uma em cima da outra, eu prefiro usar acrílica, porque a acrílica, uma vez que seca, nem mais tinta acrílica, nem mais álcool, nem água consegue diluir ela. Mas o problema de ficar diluindo acrílica com muita água é que eu posso acabar rasgando meu papel. Mas eu vou estar no controle para não fazer isso hoje. Então eu vou começar a desenhar. Tô sempre olhando pra minha referência quando eu pinto, então eu tenho aqui no meu notebook. Tá assim porque quando você filma tela com tela, acontece esse efeito, mas eu tô conseguindo ver bem. O único problema é que o notebook ele tem uma claridade a mais. Por ele ter essa claridade a mais, por vezes eu acho que as cores não ficam tão vibrantes quanto elas são na vida real. Eu já fiz um tutorial aqui no canal só de como desenhar olhos. Vou deixar ele linkado na descrição se você quiser ver logo depois desse vídeo. Eu vou começar pela sobrancelha, porque eu acho que vai dar uma delimitada legal de qual espaço o olho tem que ocupar. Eu também tenho vídeo de como desenhar e pintar a sobrancelha de forma realista. E eu basicamente estou fazendo esse símbolo que parece o símbolo da Nike, que é a sobrancelha agora que todo mundo tem. Só que, mais que o formato, assim, o bloco das sobrancelhas que eu faço seja parecido, o que vai mudar, normalmente, é o quão arqueada ela é, a cor que eu vou fazer os pelinhos e, tipo, se ela é mais marcada ou se ela é mais natural. Essa é uma sobrancelha mais natural, dá pra ver que ela foi preenchida bem levemente, não é aquela sobrancelha marcadona que por vezes a gente vê na internet. Outra coisa que eu vi que eu já fiz é muito mais arqueada do que ela realmente é, e eu tô arredondando a pontinha dela para deixar ela mais parecida ainda com a minha referência. Antes eu costumava achar que eu não conseguia desenhar bem porque eu nunca conseguia fazer igual a referência, sempre parecia só uma inspiração. Mas hoje eu tenho na cabeça que tá tudo bem, sabe? A referência é só uma referência, você não precisa fazer exatamente como ela é, sabe? Você usa isso como base, aliado, né, com seu conhecimento artístico, para criar a peça da sua preferência. Você não precisa se cobrar fazer exatamente do jeito como tá lá, porque você não é uma cópia. E pensar isso me tranquiliza bastante, só que eu confesso que às vezes eu ainda me pego, tipo, me culpando por eu não conseguir desenhar tão bem parecido, né, com a imagem que eu escolhi de base. Eu noto que essa parte do olho ela tende a ser mais fininha, enquanto essa aqui ela tende a ser mais gordinha. Então, pro final, eu vou abrindo assim. Eu acho que ficou legal, só que eu vejo mais espaço entre essa parte aqui da pálpebra móvel e a sobrancelha. Então, acho que eu vou fazer o olho mais pra baixo do que ele tá agora.
Pra fazer o olho quando você é iniciante, eu recomendo que você faça parte por parte, que você já não comece assim como eu fiz, sabe? De já querer desenhar o formato, mas primeiro você faça aquela bolinha e aí você encaixe o olho dentro dessa bola, igual no tutorial que eu fiz, porque isso te dá mais dimensão do que você tá fazendo. Mas como eu já falei várias vezes pra vocês, por eu estar muito acostumada a desenhar, às vezes eu, né, pulo, entre aspas, essas etapas e já vou direto pra uma coisa mais avançada. Aqui já tá mais perto do que eu queria. O começo da pálpebra ele tá bem rente ao olho e o final ele já tá mais aberto. Aí depois de fazer isso eu apago a linha do círculo, que foi essa guia. E não tenho medo de voltar caso vocês, né, façam algo que tá errado ou que vocês não gostaram. E vocês viram que eu tinha feito algo que eu achava que não tava bom, daí eu fui lá, eu apaguei e eu comecei de novo. E tá tudo bem, gente, esse é o processo. Eu tenho uma frase assim que eu sempre fico repetindo pra eu mesma quando eu tô desenhando e parece que vai dar ruim, que é confie no processo. E eu também vou dar mais uma afinada aqui na ponta da sobrancelha. E vai dar um espaço a mais entre a pálpebra e a sobrancelha. Depois de ter feito isso, que eu acho que é o grosso do desenho, eu vou fazer a parte de dentro do olho. E eu prefiro usar uma lapiseira mais fininha do que o lápis grafite, mas ambos servem. Daí eu vou fazer o canto lacrimal. Eu vou fazer uma parte assim do volume, que é uma linha de onde os cílios surgem, assim. Vocês vão entender melhor quando eu estiver pintando, que eu vou deixar essa linha assim de cima preta e a de baixo vai ser mais clarinha. Daí aqui eu vou fazer a linha da água. E eu já vou deixar marcado, né, a bolinha do olho. E os cílios eu sempre deixo pra desenhar mais tarde, então nem desenho, sabe? Porque meio que atrapalha, porque fica entre as camadas de tinta, às vezes nem sempre a tinta consegue apagar. E não adianta desenhar porque eu vou cobrir de qualquer forma. Então eu geralmente vou deixar pra depois. Agora, tendo terminado essa parte, eu vou fazer a mistura, né, da minha paleta de cores pra chegar nesse olho. É engraçado que quando eu tô separando as tintas que eu vou usar pra mistura, normalmente ou eu acrescento uma a mais que eu acabo não usando, ou então uma a menos. Mas geralmente eu consigo olhar pra cor da imagem e falar, vou precisar de mais ou menos as cores pra atingir esse tom. Então, pra fazer esse tom de pele, mais a parte amarela do olho, eu vou usar o branco titânio, vou usar o amarelo cádmio, e eu tô usando tinta acrílica, tá? Eu vou usar o vermelho francês. E eu acho que eu vou conseguir só com essas três cores, acabar usando pra pintar dentro do olho. E eu ainda vou usar o marrom Van Dyck pra fazer os cílios e fazer a sobrancelha. E também pra dar uma escurecida, né, no olho. E esse glitter, uma parte eu vou fazer com efeito só com as tintas, e outra parte eu acho que eu vou usar glitter de verdade. Então agora eu vou misturar. Minha ideia é fazer todo esse vídeo em tempo real, sem ter que acelerar. Mas, né, pra se tornar mais cômodo pra vocês de conseguirem assistir até o final. E também pro YouTube não derrubar meu engajamento. E por questões de facilitar minha edição. Eu tô acelerando essa parte. E eu vou narrar pra vocês o que eu tava fazendo. Eu comecei a fazendo a parte branca do olho, que é o que eu já tô fazendo já tem uns bons meses. Se vocês que acompanham meus vídeos com mais frequência já perceberam isso. Eu misturei um amarelo com um pouquinho de preto pra fazer um cinza bem clarinho. E aí eu fui usando essa mistura de cinza bem claro, onde eu queria dar mais profundidade. Depois eu vi que tinha um reflexo amarelo dentro da parte branca do olho, e eu fui dando umas pinceladas de amarelo pra tentar recriar esse efeito. Daí eu vi que eu não gostei, daí eu fui pondo branco, tirando, e eu fui fazendo isso várias vezes até chegar no que eu queria e no que estava mais parecido com a referência. Nessa parte, vocês conseguem ver que eu misturei o vermelho com o branco e um pouco do marrom. Eu não usei amarelo pra fazer a mistura de cor dessa pele. Eu achei que eu ia usar, mas eu acabei não usando. Só que quando eu fui fazer o amarelo do olho, eu acabei aplicando em algumas partes da pele
pra não dar muita diferença no contraste uma parte pra outra. Eu usei o tom mais escuro da mistura pra criar profundidade. E a pele acabou ficando bem marcada, só que depois eu consegui suavizar isso. Daí depois eu suavizei um ponto que mal tinha sombra. Daí eu consegui, assim, rebalancear o jogo. Mas pintar pra mim tem sido mais do que tudo uma grande brincadeira de, tipo, descobrir a medida certa. Não fazer algo nem muito pouco, só que também não muito em excesso. Porque dificilmente eu consigo fazer uma sombra ou um iluminado assim que eu fale, ah, tá na medida. Normalmente, ou é menos do que eu precisava, ou é mais. E aí, eu fui pegando esse tom mais claro, que foi a mesma cor que eu misturei, só que misturado com mais branco, para fazer as partes mais claras do rosto, né, desse recorte aí do olho. E na parte do nariz eu peguei uma pincelada branca pura. E depois que eu tinha passado essa base aí do rosinha, do tom de pele mais claro, eu só passei o pincelada branca e fui misturando com a tinta que já tinha embaixo. E eu não tive dificuldade pra fazer, né, em relação ao tempo de secagem da tinta. Eu não tive medo de fazer sobreposição. Em algumas partes eu pintei por cima de onde já tava seco, como se eu estivesse criando um degradê, sabe? Nessa parte que eu tô fazendo a parte clara, a parte escura já tá seca. Eu não tô mexendo com isso, eu só tô cobrindo e ficou legal. Agora que eu já deixei essa camada aqui secar, eu vou começar a misturar o amarelo pra fazer a sombra. Aí na imagem, eu acho que ele parece um pouco mais claro do que realmente tá. Parece que a pele tá pálida, mas aqui onde eu tô vendo parece que ela tá bem rosada e tá num tom que eu gostei. O amarelo não teve segredo pra misturar, eu só peguei o tubinho, né, do amarelo e misturei com branco. Usei mais branco do que amarelo, porque esse amarelo que eu usei já era tinta acrílica para artesanato e ela era mais transparente, e eu achei que era ideal porque eu já tinha feito. Que eu não fui pintar as sombras todo do amarelo do zero, eu já tinha feito isso com o tom de pele que eu escolhi, e aí depois eu só fui passar como se eu estivesse fazendo uma maquiagem mesmo. Na parte mais elevada, eu usei um pouco do amarelo mais claro, e aí eu fui pegando o resto dessa tinta e fui fazendo tipo umas sardinhas, uns pontos, pra preparar pra hora do glitter. Porque eu achei que ia dar um efeito melhor do que só botar o glitter direto. Daí eu misturei marrom com branco pra fazer os pelinhos da sobrancelha. Na hora de fazer os pelinhos não teve segredo. Eu só posicionei na base e aí puxei pra cima, tudo indo, né, pra direção do lado pra fechar essa sobrancelha e deixar ela com um formato mais natural. Para fazer o azul dos olhos, eu usei um pouco do azul puro para fazer esse contorno, porque o contorno do olho normalmente é mais escuro. Eu também usei um pouquinho de preto, mas o preto ele foi misturado com o azul para fazer a parte preta. Usei o branco, usei um pouco do amarelo, e essas foram as únicas cores. Eu basicamente criei uns 3 tons de azul, mas o segredo na real é a sobreposição deles. Eu usei esse tom mais escuro para contornar, depois eu preenchi com um tom médio. Aí eu fui fazer um tom mais claro ainda para dar a impressão desses desenhos do olho. E eu ia puxando risquinhos para dentro para dar essa impressão, né, que tem da íris, esses vários. Eu não sei o nome certo de tudo, mas eu acho que ficou legal no final. E a última coisa que eu fiz foi adicionar mais um pouco do branco para dar essa impressão de reflexo e reforçar a sombra azul. Aí eu peguei um pouco do amarelo, fui fazendo esses pontinhos e depois eu usei um pouquinho do marrom claro para fazer eles também dar impressão de brilho e adicionei glitter. Agora eu vou pegar o meu pincel bem fininho, vou fazer uma linha quase que transparente, não vou dizer transparente, mas pouco pigmentada marrom, para criar uma raiz para os cílios. Depois disso eu vou puxando os cílios. Reparem que eu fiz alguns para dentro, para não ficar com uma impressão mais natural, mais orgânica. O segredo para fazer os cílios de cima é deixar eles bem curvados e conforme eles vão se aproximando da metade, eles vão começar a se curvar pro lado que fica o final do olho, pro final da sobrancelha. E depois, para fazer os cílios de baixo, é só deixar eles bem espaçadinhos e mais curtos, e eles não são curvados, eles são retos. Depois eu fui passando o branco
e passei a cola antes. Quer dizer, branco não, passei o glitter, passei a cola antes do glitter e depois do glitter. Então, gente, esse foi o resultado final. Eu gostei bastante. Não ficou idêntico à referência, até porque como eu disse pra vocês, é impossível ficar igual porque não é uma cópia. Mas eu gostei bastante do resultado. E se você quiser ver mais conteúdo de pintura, se inscreve aqui no canal ou então me segue no Instagram. Não esquece de curtir o vídeo e de salvar nossa playlist para você tentar seguir esse tutorial depois. Tchau!